Hoje vai ser um negócio mais profundo e vai ser a intenção desse canal agora, vai ser conteúdo que expressa a minha opinião, meu viés, com as experiências que eu tenho e vai ser algo que realmente está conectado comigo, não é o que eu vi, que eu tinha só teoria, é algo que eu vivi na prática e eu quero passar para vocês aqui a minha visão sobre quem solteiro, casado. E eu acredito que vai ser algo mais autêntico da minha parte, porque os vídeos que eu tava fazendo, cara, parecia que não era eu. Não fazia sentido pra mim, não era meu propósito. E hoje eu consigo ver que se eu não fizer dessa forma aqui, me, me colocar numa posição que eu possa ajudar outros homens, outras pessoas, meu canal não vai pra frente, eu vou ficar sem conteúdo. E eu guardei muita coisa, muita experiência, muita bagagem para falar o que eu tenho. E talvez eu tenha autoridade para falar isso e ajudar muitas pessoas, muitos homens. A intenção vai ser um canal mais masculino mesmo. É, não tem o que fazer, cara. É meu propósito, é o que eu acredito. E eu sempre tentei ajudar meus amigos, sempre tentei ajudar as pessoas mais próximas de mim. E esse canal aqui vai expandir o meu conhecimento. Não adianta nada eu ficar só ali no meu ciclo social e falar coisas que as pessoas não querem ouvir. Eu quero falar para quem está buscando esse conteúdo, esse conhecimento, tá? Então esse vai ser o intuito do canal. Então vai ser conteúdo bem profundo mesmo. E eu gostaria, tipo assim, se tiver alguém com opinião contrária, algum relato, alguma coisa, deixar nos comentários para né, para aprofundar mais a didática e a gente ter mais conteúdo, né, que a gente possa compartilhar. Porque eu acho que o mundo carece disso, cara. O mundo, a gente vê as mulheres se unindo muito e os homens se distanciando bastante, cara. E tudo que a gente construiu durante esses tempos foi com o nosso esforço, foi com a união dos homens, com a força, com a dedicação, com a criatividade. E isso tá se deixando. Tá se perdendo, cara. Tá se perdendo pelo entretenimento, pelas bobagens que a gente vem vendo durante o mundo aí, durante a nossa vida. E se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai passar por aqui sem deixar um legado, sem deixar a nossa marca e vai ser uma vida em vão, sabe? Eu prezo muito por isso, eu quero muito deixar uma mensagem aqui. Eu não quero passar por aqui só pra usufruir, né? Usufruir do prazeres da vida, trabalhar que nem um condenado e sei lá, sabe? Então essa é a minha visão aqui do canal, vai ser bem autêntico mesmo. E hoje eu vou falar a minha visão sobre os solteiros e os casados, cara. É assim, é muito nítido a diferença entre um cara solteiro que tá buscando se desenvolver da diferença de um cara casado que tá buscando conforto. Eu acredito muito que o cara que tá casado, ele preza muito pelo. Vamos ser sinceros aqui, ele quer aquele sexozinho no final de semana, quer ter aquele carinho, quer ser amado, né? E essa é a intenção de todo casado, cara. Então ele se esforça muito pra manter aquela relação e no final a recompensa dele é um sexo, né? Um carinho, alguns alguma companhia. Muitos falam que mulheres são carentes, mas eu acredito muito que os homens são mais carentes que as mulheres. E eles vivem essa vida porque eles não têm um propósito, né? Eles acreditam que a vida é isso e envelhecer junto com ela, crescer junto com ela, e isso demora tempo, demora muito. Eu acredito que demora. Cara, vamos. Assim, as vezes que eu tive casado, cara, as vezes que eu tive solteiro, eu me esforçava pra crescer, eu me esforçava pra ganhar mais dinheiro, me desenvolver. Eu sempre busquei melhorar, sabe?
Mas parecia que alguma coisa me prendia, cara. E a relação, ela sempre vai partir de dois lados, sempre vai balançar de um lado mais do que o outro. E quando o homem ele tá nessa relação, ele vai ser ingênuo, ele vai ter que ceder mais que a mulher. A mulher ela tem o controle da relação. Independente, cara. Antigamente os homens, eles tinham autonomia, tinham pulso firme porque as mulheres dependiam financeiramente deles. Hoje em dia não, hoje a mulher tem a independência dela. Então ela vai ditar as regras. Algum momento da relação ela vai começar a questionar algumas coisas. E o homem, ele vai ceder. Porque o homem, ele é da característica dele, é aquele, sabe, aquele instinto paterno que ele tem, e ele vai olhar para aquela mulher e vai, nossa, como um ser angelical e vai ceder, cara, vai deixar de fazer as coisas que ele sempre sonhou, vai deixar de viver a vida que ele quis, de fazer os investimentos, de ter as experiências, de criar novas habilidades para estar no conforto que ele buscou e para manter aquela relação viva. Todas as vezes que eu entrei em relação, foram 3 vezes, eu me vi. O primeiro eu não vou contar muito, que eu era bem inexperiente, mas o segundo era uma menina assim, cara, que qualquer homem na face da terra, desesperado, sei lá, mas não qualquer homem, mas 95%, vamos dizer assim, eles iam amar aquela mulher. Eles iam querer viver o resto da vida com ela. Porque era uma menina assim, comportada, bonita, sabe? Tudo que as características que um homem quer, delicada, carinhosa, tudo isso, cara. E eu fui nessa porque eu acreditava nisso. Eu olhava, eu li alguns livros e o Napoleão Hill, aquele livro do Pense em Riqueza, fala muito de ter uma companheira e tal, mas isso é nos tempos dele, né? Nos tempos deles eu acredito que funcionaria. Hoje em dia não funciona mais. Tu ter uma mulher. O homem ele não vai conseguir se desenvolver como pessoa, como ser humano, se ele tiver do lado ter que abdicar de coisas. Não é uma verdade absoluta, mas é o que eu vejo. E a última relação que eu tive o pulso firme, forte, para decidir largar aquilo para ir atrás dos meus sonhos. Senão eu ia ficar preso aqui, o tempo ia passar, minha juventude, eu ainda tenho um pouco de juventude, eu acredito que eu tenho mais uns 10 anos ainda, assim, de força, assim, de garra, porque a texto vai caindo e tudo mais. Então, enquanto, sei lá, até uns 50, eu acho que dá pro homem se desenvolver, né? Dá pro homem buscar os seus sonhos. Não dá para descartar a possibilidade de, cheguei aos 30 e já morri. Não, cara, tu tem muito tempo ainda. A expectativa de vida é 80 anos, digamos. Então, se tu se cuidar, se manter uma alimentação boa, tu vai crescer na vida. Tu vai conseguir fazer muitas coisas. Talvez não algumas coisas que precisam de aptidão física, mas ganhar dinheiro não depende só de aptidão física, depende de dedicação, disciplina, tu desenvolver as tuas habilidades. Aqui eu tô com, com, com uma introdução, né, que eu já fiz aqui. Então as próximas páginas, que são poucas páginas, mas eu não quero me estender muito, já que é o primeiro estilo, eu não sei se vai funcionar, se as pessoas vão me ouvir. Mas enfim, se uma pessoa permanecer no vídeo, assistir o começo do vídeo, eu já fico feliz. Então lá, ponto é partida, né, cara? Aqui eu coloquei alguns pontos. Alguma coisa que eu não posso relatar aqui é sobre filhos. Porque eu não tive filhos, eu não tenho filhos, mas eu já vi que quando o cara é dedicado, disciplinado, assim como eu, e ele ocorre um acidente dele ter filho, eu acredito que é um estímulo maior. Eu já vi amigos saírem das drogas, já vi conhecidos próximos, assim, que o filho serviu de estímulo para ele. Que ele estava perdido na vida, não sabia o que fazer, e aí, então ele teve garra, teve dedicação para conseguir, é claro, com muito mais esforço, com muito mais dificuldade, digamos assim, ele conseguiu ter um propósito na vida. Então o propósito dele é esse. Eu não tenho filho, então o meu propósito é ser um criador, né? Criador de conteúdo,
passar minha mensagem, compartilhar. Esse é o meu propósito. Acredito eu, não estou errado. Sempre tive essa vontade, sempre tive essa habilidade de querer reerguer as pessoas. Todos os amigos que eu tive. Então essa é a minha base pessoal. Não posso falar sobre filhos. E o que eu trago aqui, eu não posso também falar que sobre hipocrisia, cara. É muito importante falar isso, porque eu posso falar que eu não dependo de mulher e tal. Não. Eu tenho as minhas fraquezas, eu sei o quanto é bom ter uma mulher. Eu não vou ficar um cara celibato, seguir modo, como é que é, deixar de ter os meus prazeres. Mas eu sei o que eu quero pra minha vida. Não vai. Cara, por muito tempo a minha vida foi assim, mulher, lá em cima assim, e eu buscava tudo na vida pra ter aquilo, como um propósito de vida. E hoje eu já consigo enxergar melhor, já consigo ver que essa não é a minha intenção, não é o meu objetivo mais. Eu olhava como, não, eu quero ter uma família, quero ter uma mulher, então eu tenho que crescer na vida, tenho que me desenvolver para ter uma mulher que eu realmente quero. E hoje eu já vejo que não é assim que funciona. Se eu usar esse método de, mulher, eu acabo me sabotando, acabo fazendo as coisas que eu não quero fazer e acabo me desviando do meu caminho. Tá? Homem solteiro, tá? O período solteiro onde se encontra. Exato. É nesse período que a gente tá solteiro, quando a gente tá sozinho, que a gente vai se encontrar. Na solidão, olhando pra dentro. Olhando sem estímulos. Longe da família, eu acredito muito. A família é importante, mas eu até vi um documentário sobre os nossos primeiros ancestrais lá, que chegavam a uma certa idade, os macacos, vamos dizer assim. Não era bem macacos, era uma outra, agora eu não me lembro o nome da espécie, mas é a primeira que surgiu, cara, praticamente. Eles já tinham seus grupos formados, né? Nasceu naquele ambiente familiar, chegava a uma certa idade, ele tinha que sair. Era obrigatório ele sair e buscar uma nova família. Por que acontecia? Por que a gente tem esse instinto de ter que sair e procurar uma outra família? Pelo que eu entendi, cara, é muito óbvio. Quando se tem uma outra família, com uma outra perspectiva de um outro ser entrando naquela família, ele vai trazer toda a bagagem, toda a experiência dele, e ele vai aprender também com a próxima família outras experiências, assim o ser ele evolui. Não sei se ficou bem claro para vocês, mas é exatamente assim que tem que ser. É só assim que a humanidade cresceu, porque foram compartilhando experiências e novas habilidades que o mundo foi evoluindo. Então, até para receber aquele novo, o homem receber aquela nova família, ele passava por vários testes. E existia um macho alfa ali naquela tribo. Então, para ele entrar, o macho alfa ele recusava de todas as formas, até ele provar que ele era bom o suficiente. E quem determinava que ele era bom não era o macho alfa, eram as fêmeas daquele macho alfa. As filhas, tias, primas, ele definia se ele era bem-vindo naquele grupo. Olha que interessante, desde os nossos primeiros ancestrais a gente já era assim, que as mulheres tinham comando, e hoje a gente vê que não adianta a gente tentar lutar contra isso, entende? As mulheres, elas vão estar no topo da rejeição, digamos. Tu vai ser rejeitado. Não importa, isso faz que nós evoluímos. Quanto mais, eu disse aqui em alguns vídeos no canal, quanto mais rejeitados a gente é, melhor para nossa evolução. A gente não pode temer o fracasso. É esse o ponto. Então, quando o homem está buscando o seu estilo de vida, buscando a sua força interior, ele tem que percorrer esse caminho sozinho, cara. Senão tu vai ser só mais um no mundo, vai ser só mais um, vai passar por aqui e não vai viver, cara, não adianta, vai só olhar os seus avós, os tios, parentes, cara, eles viveram de uma forma restrita, caminharam na ponta dos pés. Eu tenho vários, tipo, tu olha assim, tu consegue aprender, cara, que
eles fizeram da vida deles uma passagem vazia, cara. Não teve, sabe, não teve aquele, sabe, não teve felicidade, não teve glória. Então eu acredito muito nisso, que o homem tem que viver sozinho, tem que partir e deixar muita coisa para trás para ele se encontrar. E aí vai nascer uma versão melhorada. E é aquela coisa, a gente nunca consegue ficar no neutro. E eu acredito que as pessoas caem nessa, porque, tipo, eu não tô fazendo nada, tô trabalhando, mas eu tô no neutro. Na verdade, ou tu tá ladeira abaixo, ou tu tá crescendo. Não existe essa de permanecer estagnado, tá? Então a minha visão é essa. E hoje não existe argumento que me faça acreditar que namorar é a melhor opção hoje em dia. Não existe, cara. Não existe. O cara que quer crescer na vida, que eu seja bem claro, o cara que quer crescer na vida, ele não vai chegar pra mim e falar assim, mano, se tiver uma mina parceira e tal. Mano, infelizmente, a sociedade, ela vem com muita informação na mentalidade da mulher que, cara, 99% das mulheres, elas estão condicionadas a isso. Não importa, tudo que é social reflete na vida delas, na realidade. Então, por mais que você ache que existe uma pessoa perfeita, que tem os mesmos princípios que você e tu queira mudar isso, infelizmente não vai acontecer, cara. E quanto mais homens souberem disso, eu acredito que melhor vai ser as próximas gerações. Então, o que eu vejo também é que homens, eles vivem na sombra das mulheres. Eles vivem sempre dependendo emocionalmente delas. Eu vejo amigos assim, vejo... E o cara não enxerga, mano, não adianta. O cara vai querer fazer alguma coisa que ele gosta, ele vai ter que ter a permissão da mulher. É basicamente isso, cara. Pra ir jogar um futebol, pra querer fazer alguma viagem, não adianta, cara, não adianta. É assim que é. E não tem o que tu fazer. Os caras estão numa bolha e tu vai ter que, né, ajudar os homens que estão prontos. E foi o que eu falei, a questão de ceder, né? Eu deixei um ponto relatado aqui, mas eu já falei sobre isso. Então a realidade masculina, que o homem, ele já nasce perdendo, ele já nasce no negativo, enquanto as mulheres, elas não têm muito o que fazer, não tem que elas evoluir, elas já estão prontas. Ela é mulher, cara, então se ela é bonita, melhor ainda. Claro, tem a questão das notas ali e tal, que eu não quero entrar nesse ponto, mas as mulheres não precisam se desenvolver quanto os homens. Cara, elas fazem assim, elas conseguem praticamente, a maioria dos homens, né, elas conseguem manipular, não seria manipular a palavra, mas elas têm o poder, entende? É, isso é muito interessante que eu ia falar, eu até lembrei no banho, que é, cara, aqui na minha cidade, que tem de cara, assim, de presença, bonito, sabe? E os caras com umas mina paia, cara, mina assim, ó, de cima pra baixo, sabe? E eu fico pensando, cara, isso reflete muito na autoestima do homem. Quanto mais feia a mulher, mais baixa a autoestima do homem. E pode ver, cara, tu vai conversar com o cara não te olha no olho, o cara tem a voz trêmula, não se desenvolveu. E o cara bonito, de presa, podia pegar uma mulher muito mais gata, mas só por conta da confiança dele que ele não tem, e a mulher acaba escolhendo ele. E isso também já aconteceu comigo, então eu não julgo, eu sei como é triste, mas eu espero que um dia esse cara desperte, ele tenha consciência para fazer as escolhas que ele realmente nasceu para fazer. E a gente vê isso não só em relacionamentos, vê nas cidades que você permanece. Eu mesmo, cara, caí nessa cilada de ficar o tempo todo na minha cidade. E eu sei o quanto é importante. Tô fazendo as minhas malas, vou sair da minha cidade, ninguém vai me contrariar sobre isso, é o que eu quero, ninguém vai tirar isso da minha cabeça. E a estagnação não é só na cidade, não é só nos empregos, nos relacionamentos, é na cidade também. Tem que ver, mas é a minha cidade que tá confortável, cara.
tu nasceu para explorar o mundo, tá confortável, entende? Não adianta, se tá confortável pra ti é porque tu não vai ser feliz, cara. Ah, eu quero conforto, eu quero ganhar meus... tô ganhando meus 10 mil aqui, pá. Mas, mano, 10 mil, cara, sinto muito. E até esse é um papo bem interessante, porque esses dias um amigo meu falou sobre concurso, de ganhar 10 mil, ele falou pra mim, cara, faz um concurso aí e tal. Cara, não é o que eu quero, velho. Eu não quero concurso, eu não quero ficar estabilidade, não quero estabilidade, velho. Eu não quero ficar preso num emprego, entende? É difícil para algumas pessoas entender que não é só sobre dinheiro, tá? É sobre experiências, habilidades que você quer construir durante a sua vida. Eu vou ficar num concurso, vou ficar lá recebendo ordem, trabalhando com pessoas que eu não quero. Tem tudo isso, cara. E sem falar do tempo que eu vou levar para passar numa prova, entende? Eu tô falando meio baixo aqui porque tem gente na cozinha, eu não quero que as pessoas, que a minha mãe ouça o que eu tô falando. Mas é isso. Então, é assim, quer viver frustrado, sem propósito, esse é o teu caminho. Viver uma vida de final de semana, se distraindo com futebol, se distraindo com álcool, se distraindo com os vícios. É, do, o que falta, eu botei aqui, o que falta não é amor, é a missão, é a direção. O que falta não é amor. Ah, sim. Interessante isso porque o amor ele fala muito sobre isso que eu ia falar. Caraca, mano. Tá até na Bíblia isso, cara. Amar o próximo. Alguma coisa assim. Amar a si mesmo como amar o próximo. Que as pessoas não entendem. Que amar a si mesmo é exatamente isso que eu tô falando. Fazer da sua vida uma experiência boa. Fazer com que as suas escolhas sejam o mais importante. E só assim você vai conseguir amar o próximo. Não adianta nada você viver uma vida que é sem direcionamento, uma vida que você não fez as suas próprias escolhas, achando que está fazendo por amor. Eu escolhi a minha carreira pelo amor aos meus pais, por exemplo. Isso não é amor, cara. Isso daí é uma pessoa boazinha que só não teve seu despertar, entende? E quando você faz isso, por exemplo, vou ajudar meu amigo por amor, não por amor, né, parceria, para deixar de fazer outra coisa da sua vida. Isso é falta de amor. Amor próprio. Quantas vezes você já emprestou dinheiro? Quantas vezes você já deixou de fazer muitas coisas e não foi retribuído? Não é culpa do cara. Meu amigo é falso, minha parceira, sei lá, não me entende, não retribui o que eu faço. É porque tu não tem amor próprio. Tu entende? Esse é o objetivo dessa frase aqui. Então, quando você tem uma missão, uma direção, você tem amor pela vida, entende? E aí sim você consegue compartilhar as suas experiências, ajudar outras pessoas. De outra forma, é egoísmo. Então, instinto... eu já falei sobre isso, né? Sobre o instinto nosso de proteção, de estar com aquela mulher, de querer proteger ela, por ela parecer um ser mais... um ser mais, como poderia dizer, cara, mais fisicamente inferior a nós, então a gente já tem esse instinto de querer proteger. Então a gente baixa a guarda e a gente fica naquele fluxo no relacionamento, acha que aquilo é o certo, né? E muitos caem nesse conto aí e não entendem que faz parte da nossa natureza, mas aí acaba, né, virando submisso àquele relacionamento. Então é mais um motivo aí que eu vejo que os homens permanecem nisso, porque ele tem, nossa, eu quero ser o provedor, eu quero ser o cara que sustenta a minha família e tal. Cara, tu tá sustentando a tua família, mas tu tá deixando muita coisa. No momento que aquela mulher, ela arrumar alguma, sei lá, um emprego novo, um negócio que ela ganhe mais que você, já era, meu caro, já era. Tu vai estar fadado ao fracasso. Infelizmente é assim, tu vai perder toda a tua juventude porque tu acreditou nessa balela de prover, né, de ser um paizão, e no final das contas você não é amado de verdade, né? E porque até bate no encontro do que eu falei, porque você não tem amor próprio. E
Então esse conteúdo aqui é pra galera ter visão, clareza, pra não cair nessas armadilhas, tá bem? E a conclusão aqui, deixa eu ver aqui, são próprias. Exatamente, as coisas mais corajosas. Tá, isso aqui eu já falei, cara, sobre as escolhas, ter coragem. Eu me perdi um pouco aqui porque eu não li o material antes, eu fiz isso ontem, mas eu peço desculpa aí que é o primeiro vídeo, mas é basicamente a mesma coisa que eu falei, sobre tu ter autonomia sobre a sua vida, sobre não ficar à mercê das emoções, das ocasiões que aparecem na sua vida, ter pulso firme nas atitudes, nas escolhas que você faz. E é só assim que um homem vai ser livre de verdade. Só assim que ele vai criar aquela autoconfiança com experiências. É como se fosse tivesse várias cascas assim. Hoje, esse ano eu descobri que eu consigo fazer tal coisa. Sei lá, surfar, aprender a tocar um violão, um instrumento. E aí isso vai te criando uma autoridade, vai te criando uma autoconfiança para fazer mais coisas e subindo de nível, até chegar num nível que você vai estar compartilhando com as pessoas o que você sabe, entende? É basicamente isso. E tudo isso precisa de coragem e saber caminhar sozinho. É sobre a solidão que eu falei. E a conclusão que a vida vai bater na mesma tecla aqui, são feitas de escolhas e cada escolha tem uma consequência. É isso. Não tem o que fazer. Se você está fazendo escolhas que outras pessoas falaram que acham que é melhor. Isso é uma coisa também que eu ia falar. Cara, para de dar ouvido para outras pessoas. Para. Cada dia que você dá ouvido para alguém que não tem entendimento sobre a sua vida, uma parte de você morre, cara. Tá morrendo a cada dia. Independente do que você acha importante aquela pessoa, a mim mesmo, cara. Cara, não dê ouvidos pra mim. Dê ouvidos para o que você pensa, do que você quer construir. Entende? E aí, nesse meio do caminho, tu não pode culpar ninguém. Entende? Tu não pode se culpar. Por exemplo, eu me culpava muito, cara, que a minha mãe, por exemplo, ela casou com um cara que eu não gostava, cara, que ele fez parte praticamente dos meus 10 anos até a minha vida adulta. E eu sempre fui contra, porque era um cara que me tratava mal e tal. E eu sempre culpei ela por isso. E hoje eu entendo que eu tinha que ter construído a minha vida muito mais rápido. E eu fiquei preso nisso por muito tempo. Hoje eu já estou com 30 e poucos anos, sendo que eu já poderia ter feito essas escolhas antes. Mas eu estava sem conhecimento, sem a mentalidade certa, entende? E hoje eu vejo que não adianta nada culpar. Então, se você tem uma missão, cara, segue ela, segue em frente, que esse trajeto, a melhor parte dele é quando a gente está cada dia fazendo uma coisa nova, sabe? Tá se desafiando todos os dias, cara. Isso é muito bom mesmo. Se tu tá num trabalho que não te desafia, que não tem, sabe, não tem aquela emoção quando a gente tinha quando era criança, quando a gente tava experienciando, mano, tu tá no caminho errado. Se tu tá num trabalho assim que, cara, não te dá tesão, sabe? Eu sei por conta própria, todo mundo aqui no Brasil é assim, cara, todo homem é assim praticamente. Então, a gente pode criar um modelo de evoluir e ir se adaptando conforme as experiências que a gente vai criando. E o assunto de hoje era basicamente esse, cara. Eu espero que realmente eu tenha, né, encontrado alguém que se envolva com isso, que goste desse tipo de conteúdo. Eu prometo muito melhorar minha dicção, minha fala, treinar antes aqui, mas eu tava sem tempo e eu fiz esse vídeo assim meio rapidão mesmo. E era uma coisa que eu queria falar muito, sabe? Então se inscreve no canal aí se você não é inscrito, compartilha com algum amigo se achou interessante isso daí, se vai fazer sentido, e até um próximo vídeo.